E eu falo muito nesses fenômenos no livro Holocausto Nunca Mais. Eu falo sobre a formação da personalidade Adolf Hitler. Talvez o primeiro a arriscar, a estudar e mostrar por que aquele jovem que não passou por muitos problemas na formação da personalidade, a mãe queria que ele fosse um artista plástico, o pai queria que ele fosse um músico, o pai não era uma pessoa aparentemente violenta, ele trabalhava numa alfândega, era um funcionário público e, além disso, gostava da natureza, cuidava de abelhas. Mas por que um jovem como ele, que não teve traumas e abusos, se transformou num dos piores psicopatas da história, se não o pior deles? Então vocês vão ter que estudar esse livro e saber, no livro Holocausto Nunca Mais, que não apenas se produz psicopatas funcionais a partir de abusos, perdas, violências na infância e ao longo da história, mas é possível, com ideologias radicais, com religiões fundamentalistas, ideologias políticas asfixiantes, levar seres humanos a se radicalizar, se tornar um ególatra e querer que o mundo gravite na sua órbita. Adolf Hitler tinha mais de 20 necessidades neuróticas, de falar do seu passado humilde, necessidade neurótica de falar que a raça ariana era superior, e ele não era ariano, não tinha biotipo ariano, e não era culto, mas ele era alguém eloquente e autoritário. Ele amava óperas, e os seus discursos eram muito operesco, usando esse neologismo. Ele era muito grandiloquente. E a Alemanha de Kant, o grande filósofo, de Schopenhauer, de Hegel, a Alemanha que havia ganho 1/3 dos prêmios Nobel na década de 30, portanto, talvez a Alemanha, o país mais culto, foi seduzido por um homem histriônico, tosco, débil, mas que num ambiente de crise política, inflação altíssima e fragmentação social, conseguiu ganhar preponderância e protagonismo. E se a Alemanha, tão culta, filosoficamente, tecnologicamente, abriu as portas para ser liderada por um psicopata neste nível, que país, numa situação de estresse, está livre de também aderir a outros psicopatas? Essa é a conclusão do livro. E um dos maiores erros que foram cometidos com Hitler foi quando ele era um garoto, procurando a Escola de Belas Artes de Viena. Ele queria ser um artista plástico, e o professor que o analisou, ao invés de ser um professor provocador, elogiador, era um professor cartesiano, racionalista, como a grande maioria dos professores são. Expositor, viu que ele não tinha competência para ser um bom artista plástico, o preteriu, o rejeitou, sem elogiá-lo, sem abraçá-lo. Olha, você pode se reinventar, você é uma mente brilhante, você pode desenvolver determinadas habilidades. Não, o rejeitou 1, 2 vezes. E ele nunca mais se esqueceu disso, tanto que foi o maior ditador, ou o maior político, seja ditador ou democrático, que comprou obras de artes, mais de 5.000 obras de artes, porque ele tentava compensar o processo de rejeição que sofreu. E excluindo minorias, como judeus, minorias religiosas, e tendo a necessidade neurótica de poder. Cuidado. Ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Cada ser humano é único e irrepetível.